Bom dia para todos. Bom dia. Meu nome é Thiago, eu sou gerente de responsabilidade corporativa e sustentabilidade dentro da empresa Beraca, né? Então, contando um pouquinho aqui para vocês o que é a empresa. A empresa hoje, ela atua em 5 segmentos de negócios. Então, ela atua em tratamento de água. Hoje a empresa é responsável por mais ou menos ali 50% da água tratada no país, no Brasil, com produtos e serviços. Atua no setor sucroalcooleiro, trazendo soluções sustentáveis e tecnológicas para melhorar a eficiência e a questão ambiental do setor sucroalcooleiro. Atua no setor de cosméticos, que é o case aqui que eu vou apresentar, o setor de alimentos e o setor de nutrição animal. Então, dando uma pincelada geral aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é um sistema de gestão, basicamente. Não estou apresentando um projeto, estou apresentando como é que foi desenhado essa estrutura de gestão dentro dessa unidade de cosméticos. A primeira consideração aqui que eu faço é o seguinte: então, o que é esse sistema de gestão? Como é que a gente faz esse setor de cosméticos, né? Hoje a empresa ela fabrica ingredientes da biodiversidade. Insumos da biodiversidade são óleos essenciais, extratos, enfim, diversos insumos ali vindos de sementes, como andiroba, maracujá, cupuaçu, açaí, enfim, alguns que vocês conhecem, outros talvez nem tanto, né? Murumuru, pracaxi, enfim, tem várias sementes e vários frutos ali dentro. Hoje a Beraca ela é a maior fornecedora de ingredientes da biodiversidade amazônica, né? Então, exportamos para mais de 40 países esses produtos, esses ingredientes, e atuamos na cadeia global de diversas empresas de cosméticos, né? Entre elas, das brasileiras, a gente está dentro da Natura, da Boticário, da Jequiti, internacionalmente na Yves Rocher, na Aveda, a L'Oréal, a Estée Lauder, Kiehl's, enfim, todas essas grandes empresas de cosméticos que usam ali óleos, enfim, óleos essenciais, fabricação de perfumes e assim por diante. Mas qual que é o grande lance aqui desse programa de valorização da sociobiodiversidade? A empresa entendeu, no começo, que se ela produzisse só óleo, ela ia estar concorrendo com um monte de gente no mercado comoditizado e isso não traria valor para a empresa, né? Só disputar um mercado de commodities não traria tanto valor. E aí ela resolveu fazer um programa de valorização dessa sociobiodiversidade para fazer isso de maneira sustentável. E aí a primeira consideração que eu faço ela só conseguiu fazer isso porque existia um mercado consumidor que queria produtos sustentáveis. Essas empresas de cosméticos queriam produtos sustentáveis por diversos motivos, entre eles porque as empresas de cosméticos em geral elas estão sentadas e o valor intangível da marca é muito maior do que o valor dos produtos. Então, o valor do produto é um valor de 10 e o valor do produto final é um valor de 100. Então, 90 é uma agregação de valor pelo intangível, pela marca. E você não ter uma cadeia segura para essas empresas, você traz muitos riscos e você pode atingir diretamente essa cadeia de valor. Então, quando você tem, por exemplo, uma cadeia que pode ter trabalho escravo, pode ter trabalho infantil, está desmatando uma área muito grande para conseguir esses insumos, isso tudo é um risco potencial para essas empresas. Então a sociedade queria e precisava e as empresas de cosméticos tinham essa necessidade. Então só foi possível a partir disso. Então o que é esse programa? Hoje a gente beneficia comprando direto de comunidades, comunidades em 6 estados brasileiros, né? Amazonas, Pará, Piauí, Tocantins, Amapá e Minas Gerais. Comprando de diversas comunidades dentro desses estados, mais ou menos 105 núcleos comunitários, cooperativas, associações, enfim, a gente beneficia mais ou menos 1.600 famílias. E o resultado disso muitos desses produtos são certificados orgânicos, e aí lembrando, para ser certificado orgânico, você não pode queimar, não pode desmatar, tem que respeitar os direitos humanos, né? Existe uma questão muito forte em relação aos direitos humanos e não pode usar nenhum produto químico. Isso dentro do extrativismo às vezes não é utilizado, mas na agricultura familiar, que é onde a gente está também, isso faz bastante sentido. E aí o benefício disso é que a gente ajuda a preservar, a partir dessa certificação, 1 milhão e 500 hectares de terra, que dá mais ou menos metade do estado do Alagoas.
E produtos certificados dentro da nossa cadeia é metade. Então, como a gente só consegue comprovar para a auditoria anual a certificação orgânica, a gente adota essa postura conservadora de 1,5 milhão. Mas, se a gente considerar que o programa vale para toda a cadeia de produtos e a gente tem orgânicos e não orgânicos 50%, dá mais ou menos o estado do Alagoas. Esse aqui é o tripé de sustentabilidade, que é o que pega todo o processo aqui. Então, a gente tem um tripé próprio, que é onde a gente desenvolveu toda essa questão. Então, o social é desenvolvimento humano de forma equilibrada, é o que a gente acredita em relação a isso. O econômico é rentabilidade adequada para toda a cadeia, não só para um ano. E aí, fazendo muita ligação ao nosso negócio, o ambiental é a preservação da água e biodiversidade. Não quer dizer que a gente não cuida do resto, mas quer dizer que a gente foca em preservação da água e biodiversidade. Aqui é o modelo da cadeia de como isso se desenvolveu, né? Então, eu poderia falar há muito tempo, enfim, pelo tempo curto, mas a gente capacita essas comunidades, elas são treinadas em manejo sustentável, elas são treinadas em organização social, incentivado o associativismo ou cooperativismo, transferimos tecnologia para a produção de óleo artesanal dentro da comunidade, que depois elas passam para a gente isso, e refinamos dentro da fábrica, isso gera maior renda para a comunidade, isso gera menor transporte, então uma economia de emissão de CO2 e uma série de outros fatores agregados. Dentro da nossa fábrica, a gente tem uma fábrica ecoeficiente, então usada energia solar, 100% dos resíduos de efluentes são reutilizados no sistema de consumo menos novo de água. O resíduo do processo em si é reutilizado também dentro da fabricação de biofertilizantes, enfim. Distribuímos isso para mais de 40 países. Também é pensado todo um processo aí de transporte e distribuição para menor emissão de CO2. Vendemos para esses clientes. E aqui eu acho que é o grande pulo interessante desse projeto. Que os clientes, enfim, todos esses clientes, eles voltam depois para as comunidades, fazendo um ciclo contínuo e não um ciclo aberto, quer dizer, um processo com começo, meio e fim. O processo é um ciclo que vai se alimentando, retroalimentando. Como? Esses clientes, eles estão interessados aqui em saber de onde vem esse produto. Se a gente pensar na primeira linha de fornecedores, segunda ou terceira, a gente está aqui na segunda, eles querem saber de onde vem. E aí eles investem nessas comunidades, seja através, por exemplo, a gente fechou um acordo com a GZ, que é esses caras aqui, que é a Agência de Cooperação Alemã, mais a L'Oréal, durante a Rio+20, de 1 milhão de euros, para capacitar mais de 300 famílias, 24 municípios. A Veda, ela veio para cá, numa comunidade no Piauí, investiu em dois poços profundos de água, né, que dentro daquela região existe uma carência, os poços são rasos, então não gera água contínua durante todo aquele processo, todo o tempo. Né? Tá. Não gera água contínua. Então a gente trouxe a Veda, que furou 2 poços, e isso possibilitou que a comunidade tivesse água para a própria subsistência e também para processos produtivos. Sem água não consegue fazer o óleo. A gente atua com universidades, acabei de voltar do Pará na última sexta-feira. Estava com a USP, com a Columbia University e com a Universidade de Liverpool, para a gente mensurar todo esse ciclo aqui. Então, é muito qualitativo. A gente fala, conseguimos ajudar as comunidades, conseguimos transferir renda, mais ou menos dá R$3 mil por família, mas qual é o impacto disso? Quer dizer, quanto isso melhora no índice de desenvolvimento humano dessas comunidades? Quanto isso melhora em termos de ascensão social? Como é que isso se complementa com a questão do Bolsa Família? Então ele estava no Marajó, justamente discutindo esse processo, fazendo essa pesquisa, para a gente poder comparar e fazer a mensuração e poder melhorar esse programa aqui, porque não basta só mensurar, né? Precisa ser um ciclo contínuo de mensura, verifica o que está errado e a gente ajusta os pontos negativos aqui para poder continuar melhorando. Governos, a gente tem um parceiro muito forte com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério do Meio Ambiente, enfim. Diversos programas desses ministérios, ou mesmo da SEMA, governos estaduais ou governos municipais, a gente consegue, por ter essa relação muito próxima com essas comunidades,
abrir caminho para que sejam implementados esses programas governamentais. Porque se a gente pensar na Amazônia, por exemplo, é um mundo gigantesco. E aí, muitas vezes, essas comunidades ficam carentes desse suporte, desse apoio governamental. Então, a gente consegue, através disso, trazer também o governo para dentro disso. No Marajó, por exemplo, que eu estava, existe uma carência total de infraestrutura de serviços públicos. Então, o serviço público de saúde é muito difícil, o serviço de educação é muito difícil, mas, e o turismo, que é a grande cadeia ali dentro do Marajó, ele ainda é muito incipiente, ele ainda é muito rústico. Então, o que essas famílias sobrevivem, por exemplo, nessa parte do Marajó que eu estava em Salvaterra? Da pesca, sobrevivem do artesanato, só que a pesca, por exemplo, ela tem defesa. As pessoas não podem pescar durante 3 meses. E aí a gente desenvolveu, dentro desse processo de cadeia sustentável, a coleta da andiroba para essa comunidade de pescadores. Então, no período de defeso, eles conseguem renda através da coleta de andiroba nas praias. E antes essa andiroba era queimada. E aí queimava-se parte da floresta rasteira ali perto das praias, enfim. Mas essa andiroba era queimada e hoje ela é comprada pela gente e a gente fabrica óleo orgânico, enfim, óleo refinado, vários outros produtos a partir dessa andiroba. E agora a gente transferiu para essa cooperativa uma prensa, estamos transferindo um secador, para que eles possam fabricar o óleo bruto dentro da comunidade, que aí mais gente começa a trabalhar dentro de um processo maior habilidade, quer dizer, passa a ser um processo não tão desenvolvido ainda tecnologicamente, mas já muito melhor do que simplesmente coletar ou fazer um extrativismo dentro da floresta, dentro das praias, como é o caso do Marajó. Então, você consegue gerar um ciclo econômico a partir disso. Existe a grande questão em relação a esse programa é que tudo isso é gerado através de recursos não madeireiros, né? Todo esse valor é gerado através de recursos não madeireiros. E aí a gente bate muito na questão de preciso manter. A gente não que somos contra a conservação, mas a gente acredita na preservação ao invés da conservação, porque existem pessoas morando nessas comunidades, morando na floresta, e você não pode simplesmente fechar um cercado e falar, bom, agora isso aqui é intocável. É preciso se gerar um ciclo econômico sustentável a partir dessa floresta, ou incluir essas pessoas dentro desse processo. E é isso que a gente procura fazer. A partir do momento que a gente inclui essas pessoas dentro desse processo, se gera valor para esses recursos não madeireiros. E aí, em muitas comunidades, existem lotes. Então, você vê os lotes que vão para a serraria. Então, existe um lote muito bem definido lá de toda a madeira foi extraída e foi enviada para a serraria. E existem outros lotes que são preservados, porque as pessoas trocaram essa renda da madeira, da serraria, por uma renda mais sustentável, uma renda de longo prazo. Então, basicamente, esse é o projeto. Eu estou esgotando aqui o tempo. Esse é o ciclo, e a ideia é não se esgotar nunca, é se retroalimentar, para a gente não ter um ciclo aberto, a gente ter um ciclo fechado em que a sociedade e os nossos clientes eles consigam alimentar todo esse ciclo depois, seja nas comunidades, seja nas capacitações, seja através de novas parcerias. Obrigado, gente. Eu quero saber como você identifica suas famílias para capacitar, como que você traz esse povo e bota no consciência deles? Então, aqui existem vários meios. Então, por exemplo, a gente já começa, às vezes, trabalhando... Existem 3 tipos de organização que a gente trabalha. As que não têm organização nenhuma, as que existem uma organização social, associativismo ou cooperativismo, ou as já desenvolvidas cooperativas ou associações que já vendem no mercado produtos da biodiversidade. Então, a gente chega nessas comunidades para conversar. Um dos pontos que a gente trabalha é justamente tirar os atravessadores da jogada, porque esse é um grande problema que existe na região. Como a gente faz isso? Chega para conversar e estabelece um contrato de compra garantida de quantidade e preço, para que exista um planejamento em relação a essas cooperativas ou associações. Aí, às vezes a gente chega na igreja local, às vezes a gente chega na prefeitura, enfim, começa a se estabelecer o diálogo dentro dessas comunidades.
E aí é um processo de maturidade, não é um processo de curto prazo. Você não consegue entrar numa comunidade, conversar com a liderança e falar, bom, então nesse primeiro ano você já começa a conhecer. Porque para a indústria existe uma questão de qualidade, existe uma questão de quantidade, existem diversas questões. Então, primeiro, você precisa entrar, estabelecer um relacionamento, capacitar muitas vezes em termos de emissão de nota fiscal, em termos de qualidade dos produtos, para depois começar a comprar. Então é feito um investimento antes, criado laços com essa comunidade e depois sim é estabelecida uma parceria comercial. É praticamente impossível em comunidades sem gerenciamento, sem organização social bem estabelecida, você chegar e já estabelecer um contrato de compra. Então você primeiro precisa preparar, e aí o que a gente acredita é nesse relacionamento de longo prazo. Relacionamento de curto prazo, a nossa experiência que não dá certo. Que é uma ideia de atravessador, é uma ideia de oferta e demanda. Então, o que os atravessadores na região fazem? Seguram a compra, que são os grandes consolidadores, seguram a compra, as comunidades ficam estocadas para eles comprarem na baixa dessas comunidades. Só que isso gera um ciclo perverso. Isso gera um ciclo em que você não transfere renda adequada. E aí, o que acontece? Essas comunidades, não tendo essa renda, elas precisam derrubar, muitas vezes, árvores para produzir madeira, ou existe uma consciência negativa em relação aos recursos florestais. E quando você cria renda a partir disso, essas comunidades viram os próprios preservadores dessa região. Eles mais do que nunca têm interesse, porque eles sabem que sem isso, eles não vão ter renda. Então, preservar para eles vira o modus operandi, vira como é que eles criam renda, como é que eles constituem a vida laborativa, né, em relação ao esse ciclo. Obrigado. Não? Obrigado.